Enquanto o Thiago Carpini não é anunciado, ou sei lá, descartado como novo técnico do Santos, a gente traz outras notícias, no que é meio que um resumão tradicional aqui do Ouvinte Santos, mas que não é porque eu não tô afim de que seja, porque o resumão é de sexta-feira, não é mesmo? Assim que confirmar o Carpini, a gente traz um vídeo, se descartarem o Carpini, a gente também traz um vídeo, deixando claro que aparentemente só falta o Santos se acertar em termos de pagamento junto ao Juventude da multa de R$ 1 milhão que há no contrato do técnico com o clube de Caxias do Sul. Sem este assunto no momento, que claro, um novo técnico merece um vídeo especial, mas a gente sempre espera o anúncio, a confirmação. Temos outros 3 que envolvem Soteldo, João Paulo e 2 ídolos que devem trabalhar no Santos na gestão Marcelo Teixeira. Vamos começar com Soteldo, até para a gente já se acostumar com a ideia de que diversos jogadores que rebaixaram o Santos e que a gente não quer ver nem pintado de ouro, não é mesmo? Devem ir embora, sem peninha, sem saudade, hein? Não ame jogador, ame apenas o clube. Vamos começar com 2 possibilidades de venda do Soteldo. A primeira, ao Boca Juniors, TNT da Argentina, deu essa, eu leio na TNT do Brasil, porque já vem traduzida. Boca Juniors tem interesse na contratação do Soteldo. Conselho de Futebol do Boca está em busca do venezuelano para a próxima temporada. A informação é do jornalista Nacho Bezruc, lá da TNT Sports Argentina, mas ainda não há propostas oficiais na mesa. Mas aparentemente os representantes do Soteldo estão na Argentina e o UOL deu o seguinte: Corinthians reúne com o agente de Soteldo na Argentina. Olha só, vamos ler. A nova diretoria do Corinthians, comandada por Augusto Melo, se reuniu com agentes do jogador lá no país vizinho. No encontro, os dirigentes do clube paulista ouviram que seria possível uma negociação com baixo custo. Tá calma nessa hora, irmão. Quem vende é nós. Importante lembrar. O Santos contratou o Soteldo em definitivo no meio do ano por 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, por 50% dos jogadores, os outros 50% são do Tigres do México ainda. O clube da Baixada Santista, contudo, pagou apenas uma das 4 parcelas do acordo até o momento. Difícil. Na missão para contratar Soteldo, o Corinthians também já entrou em contato com Marcelo Teixeira, novo presidente do Santos. Com rebaixamento no Brasileirão, a permanência do venezuelano na Vila Belmiro é improvável, segundo o repórter que está falando isso. Enfim. Acho que a gente vai vender o Soteldo. Acho que deu de Soteldo no Santos. Acho que o Soteldo é uma lição muito clara de como o torcedor tem todo o direito de amar o clube. Aliás, tem o dever de amar o clube, claro. Mas é bom que pare de amar o jogador. Acho que está na hora da gente assumir que ele jogou mal. Acho também que está na hora de assumir que foram 32 jogos e só um gol para o atacante, uma marca pífia. Claro que ele foi prejudicado porque o time ao redor era uma porcaria, mas na hora H ele sumiu, não fez absolutamente nada. Claro que falando isso também, eu dou motivos para que a barganha de quem quer o Soteldo tenha mais valor, né? Ué, se ele não jogou nada aí, por que a gente vai pagar caro? Mas espero que o Santos tenha pulso firme, né? Já diria o político, e consiga vender por um valor decente. Apostaria na venda, defendo a venda, não quero mais o Soteldo com a camisa do Santos. Pronto, me posicionei, se alguém tinha essa dúvida, tá certo? Falando em jogador que ainda está aí, também tem João Paulo. Vamos ler 2 coisas sobre o João Paulo e depois eu opino. A primeira foi a postagem que ele fez no Instagram, sempre lembrando que se não tiver erro de português é a assessoria, gente, não é o jogador. E ele escreveu o seguinte: Nação, na última semana talvez tenhamos vivenciado, mas não o jogador. Com todo respeito ao João Paulo, pô, gente boa, sei lá, enfim. Tenhamos vivenciado, não é português de jogador. O negócio que se eu fosse assessor de jogador, eu muito escrever com erros de português ou com português muito mais coloquial. Coloquial? Deve ser, né? Olha aí, eu criticando o português dos outros e errando o português. Não, mas tá certo, informal. Do que o português corretinho, bonitinho. Porque, cara, jogador não escreve. Mas não, eu divaguei, vamos lá. Na última semana talvez tenhamos vivenciado uma das maiores dores de nossas vidas, algo que nunca imaginávamos que poderia vir a acontecer, mas infelizmente aconteceu e não estamos preparados para isso. A torcida não merecia, o Santos não merecia, o Rei não merecia. Porém existem situações, tal. Tá, enfim, ele fala um monte de coisa. O trecho que nos interessa é meio que o seguinte: tenham certeza que o Santos se reerguerá e mostrará novamente a sua força e sua grandeza. Esse rebaixamento não diminui tudo que a instituição construiu ao longo de sua história, de títulos e grandes jogadores. Só tenho a agradecer por tudo que o Santos já fez por mim. Espero ajudar a recolocar o Santos em seu devido lugar. Olha só, essa parte é a primeira interessante. Agradeço imensamente todo o carinho recebido nesses últimos dias. Em relação aos críticos e os críticos, sabemos que existem e sempre existirão, mas não podemos deixar se abalar. Sei de meu empenho, dedicação e tudo que me proponho a fazer. Tá. Espero ajudar a recolocar o Santos em seu devido lugar. Muita gente interpretou esse trecho como quer ficar e jogar a Série B. Pode ser,
Sempre lembrando que tem um paulista antes. Mas pode ser que signifique isso. Só que, no mesmo dia, no caso ontem, o empresário dele, que é o Daniel Medeiros, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes que também é bastante interessante. Olha só, aspas para o Daniel Medeiros. Vou ser bem transparente, como sempre fui com todos. Nós não temos esse hábito de estar com conversas paralelas. Hoje eu creio que se houver necessidade de fazer caixa, porque o clube vai precisar fazer isso, é uma coisa óbvia, o João Paulo não negaria sair do clube. Porém, virar as costas para a entidade no momento que ela mais precisa, por valor financeiro, eu acho que ninguém mais que o João Paulo já provou que ele tem esse tipo de caráter, que dinheiro para ele não é tudo na vida. O João Paulo, eu falo o nome dele, está aberto à negociação, aberto a ajudar o clube, a entidade Santos Futebol Clube, da melhor maneira possível no momento. Então eu acho que é um misto aí, é um misto. Se o Santos optar por não vendê-lo, ó, você vai ser o goleiro aí pra temporada, eu acho que ele topa. Se o Santos falar, meu filho, como já falou outras vezes, a gente vai precisar te vender, não falou exatamente isso, mas já chegaram propósito pra ele. Ele vai falar, tá bom, acho que dessa vez eu topo ir. E eu não vou julgar. Talvez, jogaram Paulista, tentaram título, né? A gente joga o Paulista pra tentar título, vaga na Copa do Brasil, enfim. Passar de fase, já que a gente não passa há 3 anos. Tristeza. E depois vender? Pode ser também, né? Mas acho que chegou um momento em que, de fato, e o empresário deixa isso muito claro, se chegar uma proposta boa para os dois lados, o João Paulo dessa vez não fala não. E não é uma desculpa, mas se ele der, entre aspas, a justificativa, ou entre aspas mesmo, a desculpa de que, topei dessa vez porque o clube precisa da questão financeira, a gente vai acreditar e vai aceitar. É um dos poucos ativos, como dizem por aí, realmente valiosos do clube. O Santos não tem um elenco dos mais valiosos, precisamos ser honestos. O João Paulo é um destes. Então, acho que ele abriu o caminho, o empresário abriu um caminho aí para uma negociação. Não estou falando que é uma má ideia. O Santos precisa contratar goleiro de qualquer jeito, porque não dá para ficar com as reservas que tem. Mas entendo se o João Paulo for vendido. E não sei se o Daniel Medeiros, inclusive eu não sei nome de empresário de jogador, nunca sei, costuma dar entrevistas, mas foi uma escolha, por assim dizer, interessante ele dar entrevista no mesmo dia da postagem de João Paulo. Começou, né, por meio da parte de João Paulo, a explicar a situação. Eu achei interessante, achei um movimento bacana até, faz a postagem, o empresário já deixa claro que o João fica, se for o caso, mas pode ser vendido. Eu acho que é um movimento mais interessante do que o de vários aí que fizeram só umas postagens bem porquinhas no Instagram, para não falar outra coisa, e estão quietos. Enfim. Por fim, Léo e Elano. Leio no UOL, primeiro momento. Santos faz convite e deve ter dupla de ídolos no futebol em 2024. Marcelo Teixeira convidou Elano e Léo para cargos no futebol no ano que vem. O que aconteceu? Pergunta o UOL e ele mesmo responde. O Santos deve ter Léo como diretor de base na próxima temporada. Diretor de base. Curioso. Não sei a experiência do Léo nesse cargo, talvez zero, não sei qual a capacidade dele, não sei o conhecimento dele sobre futebol de base, mas enfim. E Elano, que vinha trabalhando como técnico, seria dirigente. Instantes mais sobre Elano, que isso é uma outra matéria no GE. Vamos ficar só na parte do Léo. Elano e Léo estão dispostos a ajudar e entendem que podem colocar a experiência à disposição do elenco na próxima temporada. Léo gosta da ideia de ajudar na gestão do clube, ele tem relação estreita com Marcelo Teixeira, isso é um fato, e creio que pode auxiliar no crescimento dos meninos. Nada contra, eu só acho que a gente não pode viver de identificação. Que aí no fim das contas, dá um monte de coisa errada, fica um técnico identificado com o clube, amigo de todo mundo, e não tem um bom trabalho. O próprio Elano, eu não considero um bom técnico. Tenho muita esperança que um dia ele vire, mas até agora ele fez trabalhos muito abaixo. Tanto que a última demissão na Ferroviária foi justíssima. A Ferroviária que sem ele subiu, né? Da D pra C, se eu não tô maluco, se não subiu também dá na mesma, porque ele foi demitido no meio do caminho. Técnico não. Trabalhar como uma figura importante, ou como diz o GE agora, ser um elo entre futebol profissional e categorias de base, aí pode ser. Então vamos ler essa do GE. Santos quer Elano para ser elo entre futebol profissional e as categorias de base. Elano é procurado para integrar a comissão técnica fixa do clube. Sou contra, mas enfim, vamos lá. Elano deve retornar ao Santos. Ídolo do clube, onde também já foi auxiliar técnico e interino, ele pode fazer parte da comissão fixa, com a função de ser um elo entre profissa e base. Na última gestão, a gente fala do Claudio Miro e tal, tudo bem. Vamos ver qual a apuração aqui. Não tem apuração, é só isso. Então assim, resumindo, eu não tenho nada contra os dois. Aliás, não tenho nada contra os dois mesmo. Sou um cara que idolatra os dois como jogadores.
O Elano e o Léo fizeram gols no dia mais feliz da minha vida, pelo amor de Deus. Meu medo, você tem que ter medo, tem que ter sempre um pé atrás, é a capacidade. O último, talvez não seja o último, mas o último grande jogador da história do clube que passou no cargo diretivo foi péssimo, né? O Edu Dracena. Tomara que ambos sirvam não só como figuras decorativas, mas como figuras de confiança, né? Todo mundo olha e fala, pô, é o Elano e o Léo. São caras que todo mundo respeita. Tomara que eles tenham essa força e que não vivam na base da amizade. Isso com o elenco, principalmente, mas também com o dirigente e tal. Não pode ser só amiguinho, tá? Não pode ser só amiguinho. Tudo bem, acho que é isso. Deixa eu só fazer um agradecimento especial aqui a todos os membros que seguiram desde o ocorrido há exatamente uma semana. Até o fim da semana eu vou ter um outro vídeo com os nomes de vocês. Mas também a todos que chegaram e renovaram nessa última semana, porque se eu fiz até um vídeo aqui, entre aspas, uma campanha para que a gente vire sócio do Santos, também vai ser muito interessante, não só para mim, para todos os canais que cobrem o Santos com qualidade, os que levam a sério o trabalho e fazem esse trabalho de aproximação com vocês, de criação de comunidade, não só chiliques, braveza, não, os que fazem um trabalho jornalístico e de comunidade com vocês. É muito importante que quem puder ajude. Eu não digo só financeiramente, apesar de estar colocando o nome aqui de pessoas que me ajudam financeiramente, permitem que eu viva disso, mas também dando audiência, dando like, como falam, espalhando por aí as grandes lives, grandes vídeos, porque tem muita gente boa fazendo o trabalho e que ano que vem, vamos ser honestos, vai ser difícil, porque não é tanta gente que vai, supostamente, que vai acompanhar o Santos na Série B. A gente vai estar aqui, vocês vão estar aqui, e sei que muita gente vai topar. Mas vai ter gente que vai largar, uma pena. Então, para que quem vive disso, eu não falo nem por mim, até canais entre aspas menores, ajudem dentro do possível, façam essa, espalhem por aí, ajudem o algoritmo a entender que tem muita gente legal falando de Santos e que vai fazer um trabalho muito bom ano que vem, porque a gente não vai abandonar este clube, tá certo? Obrigado a todos os membros, obrigado a todos os inscritos, beijo, tchau!